Bom, pessoal, vamos começar aqui a gravar aquele pedacinho de embriologia que ficou faltando do início. Vou tentar gravar aqui na tela do computador. Espero que dê certo agora o microfone. Então, como eu havia dito para vocês, né, o sistema respiratório ele é dividido em vias aéreas superiores e inferiores. Nas vias aéreas superiores a gente encontra o nariz, a faringe, a laringe e a parte superior da traqueia. São aquelas estruturas que formam esse sistema que estão fora da caixa torácica, né? Enquanto os inferiores é formado pelo restante da traqueia, os brônquios, os bronquíolos, todas as suas ramificações e os pulmões, né? Que são formados microscopicamente pelos brônquios intrapulmonares, os ductos, os sacos alveolares, os alvéolos pulmonares e também a pleura que reveste os pulmões. Além disso, a gente também tem uma segunda divisão desse sistema respiratório que a gente pode dividir por zonas, né? Zona condutora e zona respiratória. Então, a zona condutora é aquela que é responsável por carregar apenas o ar, né? Só leva o ar até o local onde de fato as trocas gasosas vão acontecer. Então, desde o nariz até lá os bronquíolos terminais, a gente tem a zona condutora, que só leva o ar. E a partir dos bronquíolos respiratórios é que a gente tem a partezinha, a porção respiratória, onde vai acontecer as trocas gasosas, certo? Então, para a formação desse sistema complexo, precisamos compreender primeiro a embriologia do sistema digestório. Por quê? Porque o sistema digestório é o precursor da estrutura de onde vai derivar as estruturas que darão origem ao sistema respiratório, tá? Então, lá pela 4ª semana de desenvolvimento, o embrião ele começa a se dobrar, como a gente viu, nas porções cranial, caudal e laterais, o que vai favorecer a formação do tubo neural, a fusão lá que a gente viu dos tubos endocárdicos que vão formar o tubo cardíaco primitivo, e a formação da cavidade tubular, que dará origem ao intestino primitivo. Então, aquele processo de dobramento que a gente viu, né? Que a gente inicialmente tem um embrião plano, né? Então, os tubos endocárdicos começavam a crescer lateralmente. Então, precisava que houvesse a fusão desses tubos para formar o coração primitivo. E a fusão desses tubos acontece através desse dobramento. Só que esse dobramento ele não tem a função apenas de formar o sistema cardiovascular, né? Ele também forma as outras estruturas, o tubo neural, e vai formar o intestino primitivo, que é precursor das mais variadas estruturas do sistema respiratório também. Então, o intestino primitivo ele é dividido, né, depois que ele se forma, na região anterior, região média e região posterior. E o sistema respiratório ele vai ter origem a partir do intestino primitivo anterior completamente, certo? Vai ter lá a parte, né, do aparelho faríngeo e também é do finalzinho do intestino primitivo anterior que vai brotar uma estrutura que vai dar origem a todo o sistema respiratório. Então, no intestino primitivo anterior, a gente consegue observar a formação de dobras que compõem os arcos faríngeos, né, que são responsáveis pela formação da face e da faringe, seguidos pela região da laringotraqueia, que é o finalzinho desse intestino primitivo anterior, e é a partir dessa região da laringotraqueia que vai acontecer uma evaginação, que é o que a gente chama de broto pulmonar, ou de vertículo traqueobrônquico, ou de vertículo respiratório. E esse broto, esse prolongamento, essa evaginação que vai formar a laringe, a traqueia, os brônquios e os pulmões. A partir dessa única evaginação é que vai derivar todas as outras estruturas do sistema respiratório. E quase separando totalmente o saco vitelino e o saco amniótico, a gente tem também uma estrutura chamada de septo transverso. Esse septo transverso é que à medida que for se desenvolvendo vai formar o diafragma, tá? Que é o que mantém o processo de respiração. Então, basicamente, o intestino primitivo ele é formado pelo endoderma internamente, logo acima dele a gente tem o mesoderma e externamente tem-se o ectoderma. Então, aqui, ó. Quando o embrião ele está se formando, aqui nessa linha, a gente tem o quê? Nessa linha amarela, o endoderma,
nessa linha vermelha, o mesoderma, e nessa linha azul a gente tem o ectoderma, tá? Acima a gente tem o saco, o saco amniótico, né? E aqui embaixo a gente tem o saco vitelino. Então, quando a gente olha isso aqui de cima, né, a visão superior, é isso aqui que a gente vê, ó. Tem a camada azul do ectoderma, aí no meio tem o mesoderma e, obviamente, como é a visão superior, a gente não consegue visualizar o endoderma, que é a camada amarela. Então, vocês veem que é uma estrutura plana, né? Ele não tem dobramento. Então, é um embriãozinho plano ainda. E é lá, a partir da 4ª semana, o que é que vai acontecer? Vai começar aqui, ó, a ter uma curvatura da região cranial, também da região caudal, e ao mesmo tempo que a gente está tendo essa curvatura nessas duas regiões, nós estamos tendo também a curvatura nas regiões laterais, certo? Então aqui é uma visão e aqui é a visão, né, de frente, como se eu pegasse esse embriãozinho aqui, cortasse aqui e visse de frente a formação disso aqui. Então ele começa a se dobrar, certo? Então nesse processo de dobramento a gente vai ter, né, a fusão aqui, ó, começou o início do dobramento, começou e aqui finalizou. Então a gente vai ter a formação do tubo neural, vai ter a formação aqui do coração primitivo, né, que tinha essa figura lá na nossa aula anterior de embriologia do sistema cardiovascular. E aqui no meio que vocês estão vendo aqui é justamente o intestino primitivo, certo? A região anterior, né, que é a região dos arcos faríngeos. Então aqui vocês estão vendo como esse dobramento é importante para o desenvolvimento do embrião, que antes, quando ele tinha essa estrutura, e a partir do momento que ele se dobra, ele passa a ter essa estruturazinha aqui mais cilíndrica, que fica mais parecida com o bebê que a gente vê quando vê uma imagem de ultrassonografia, né? Então, quando a gente tem a ocorrência desse dobramento, o bebê fica mais cilíndrico, essas estruturas se fundem, né? A gente tem aqui a formação do intestino primitivo, que é dividido na região anterior, região medial e região caudal. A região anterior, ela tem uma parte formada pelo aparelho faríngeo, que contém os arcos faríngeos, e ela também tem aqui no finalzinho dela a região da laringotraqueia, certo? É a partir dessa região anterior que vai derivar todo o sistema respiratório, ok? Aqui é só mais uma visão para vocês terem a ideia. Aqui, ó, a gente tem os arcos faríngeos, tá? Que são mesmo esses dobramentos nesse intestino anterior. E aqui a gente visualiza melhor ainda, né? A gente tem aí no total 6 arcos faríngeos, em que o 5º deles, por ser muito rudimentar, degenera. Então, no final das contas, a gente fica com a evidência do quê? Do 1º, 2º, 3º, 4º e 6º arcos nessa estrutura, tá? Então, a gente já viu, né, a partir desse aqui, o restante das partes da composição desses arcos e tudo mais. Então, já vou dar a encerrada aqui, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Aí eu gravo só esse comecinho que a gente já viu. Mas vocês conseguiram visualizar aqui nessa figura azul com amarelo, né? Que eu tenho aqui essa parte do intestino primitivo, tanto que aqui nessa imagem, ó, nem mostra, né, a formação do medial e do caudal, é só mesmo o anterior, em que nós temos esses arcos faríngeos que tem essas dobras, e ainda no anterior a gente tem esse finalzinho aqui que é chamado de região laringotraqueal, que é de onde vai partir o divertículo respiratório que vai dar origem à laringe, traqueia e as demais partes respiratórias, tá? Então vamos entrar agora no aparelho faríngeo, certo? Esse aparelho faríngeo é quem vai dar origem à face e à faringe, que é parte, né, do sistema respiratório. Além disso, também, se vai dar origem à face, vai dar origem ao nariz, à cavidade nasal, que é também componente do sistema respiratório. Então, por isso, ele contém os arcos faríngeos,
né? Os sulcos faríngeos, as bolsas faríngeas e as membranas faríngeas, tá? Essas 4 estruturas nesse aparelho faríngeo. Esse aparelho antes, ele era chamado de aparelho branquial, porque com ele o embrião fica com a aparência de brânquias na região lateral cranial, mas ele não tem função similar com as brânquias dos peixes, certo? Então mudou-se aí para aparelho faríngeo. Então, cada porção dessa vai ter uma função no desenvolvimento do embrião, certo? Mas dentro do sistema respiratório, os arcos faríngeos são essenciais no desenvolvimento desse sistema. Então, os arcos faríngeos, né? Porque a gente tem 4 componentes: arcos, né? Sulcos, bolsas e membranas. Então, para o sistema respiratório, os arcos faríngeos são essenciais no desenvolvimento. Então, eles vão ser uma proliferação de mesoderma, revestido internamente por endoderma e externamente por ectoderma, certo? Os arcos têm 4 componentes principais, cada arco tem esse componente: uma artéria, que é o arco aórtico, uma cartilagem, um músculo e um nervo, né? Por que tem que ter esse nervo? Porque vai ser esse nervo que vai sofrer a indução das células da crista neural, que foi formada lá em cima, né, do tubo neural, e vai induzir todos os demais processos de desenvolvimento, né? Então, existem 6 arcos no total, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Os quinto e o sexto, assim que surgem, eles são muito rudimentares, certo? Então, deles, logo o quinto vai degenerar devido a essa rudimensidade. Então, no final, permanecem 5 arcos faríngeos e cada um deles vai derivar da origem a alguma parte do embrião. Então, de cada um deles vai derivar da origem a alguma parte do embrião, certo? Então, aqui, ó, vocês visualizam, né, o aparelho faríngeo, certo? Tá girando. Girando? Pronto. Ah, pronto. Legal, obrigada. Eu nunca pensei nisso quando eu tava gravando no celular, né, que fica girando lá. Então, ó, a gente tem aqui, né, o aparelho faríngeo como um todo. Então, eu quero que vocês visualizem inicialmente, que vocês já viram, né, essa visão lateral que a gente tem, né, tanto aqui como aqui. Então, vocês observam o primeiro, segundo, terceiro, quarto e o sexto arco faríngeo. Por que sexto? Porque o quinto foi degenerado, tá? Quando a gente faz um corte, né, transversal, como é que a gente visualiza esse aparelho faríngeo? Aqui, ó, tá? Então, cada bolinha dessa aqui é um arco. Aí observem que a gente tem essa estrutura mais circular, anelar, do primeiro ao quarto arcos. O sexto, ele já não vai ter essa estrutura anelar, certo? Então, a gente tem aqui o arco faríngeo, que é a parte formada pelo mesoderma, que vai ter, né, a cartilagem, o músculo, a artéria e o nervo, tá? Cada um dos arcos. Por dentro dele, internamente, a gente vai ter o endoderma. Então, observem aqui é a cavidade, né, do intestino que foi formado, portanto, o endoderma, que antes estava representado aqui em amarelo, né? Por fora dele, ele era revestido por quê? Por mesoderma, então o vermelhinho que tá aqui. E ainda mais externamente, a gente tem o ectoderma, tá? Então, os arcos em si são formados pelo mesoderma, certo? E aí a gente vai ter ainda algumas outras estruturas que nós não vamos entrar, porque não tem função no sistema respiratório, que é os sulcos faríngeos, né? Aí tem as bolsas faríngeas, que são, os sulcos são externos, as bolsas internas, e as membranas é o que reveste aqui internamente, que vão dar origem a outras estruturas. Então, beleza, temos aqui esse corte, né, transversal, que a gente consegue observar melhor a formação desses arcos. Então, continuando, você já tem ideia de como se formam esses arcos. Oi. O sexto vai ser aqui, ó. Ele não vai ter essa estrutura anelar circular, certo? E o quinto, ele já foi degenerado, tá? Ele vai ser logo em seguida ao quarto, o sexto. Então, para o sistema respiratório, né, a gente tem a importância do primeiro arco,
e do terceiro, quarto e sexto arcos. Por quê? O primeiro arco ele vai estar envolvido na formação da face. E por face, em relação ao sistema respiratório, a gente entende o quê? O nariz, né? Então, esse primeiro arco vai dar origem ao nariz, que vai ser a cavidade de entrada do ar no sistema respiratório. O terceiro, o quarto e o sexto vão dar origem às estruturas que irão formar a faringe e algumas estruturas da laringe, certo? Então, inicialmente aqui, para o sistema respiratório, o primeiro arco ele vai envolver a formação da face, portanto o nariz. O primeiro arco dá origem a uma proeminência frontonasal. Esse primeiro arco ele dá origem a 3 proeminências. Tem a proeminência ímpar e 2 proeminências pares. Que proeminências pares são essas? As maxilares e as mandibulares, certo? Então, a frontonasal é ímpar porque ela é única, ela cresce aqui, na frente do feto, certo? E as maxilares e mandibulares são 2 de cada lado, vindo de cada lateral, certo? Então, ele vai dar origem a essa proeminência frontonasal ao redor da boca primitiva, que é o que a gente chama do estomodeu. Aqui é o estomodeu, ó, ele começa a formar essa proeminência frontonasal aqui. E também as outras 2 proeminências pares, né? A maxilar, as maxilares e as mandibulares, tá? E aí, na proeminência frontonasal, vai ocorrer 2 espessamentos bilaterais, chamados de placódios nasais. Esses placódios nasais vão, então, sofrer apoptose central, né? No centro desses espessamentos, formando o que a gente chama de fossetas nasais. Ao redor delas vai ficando mais espesso e eles passam a serem chamados de proeminências nasais, que são os primórdios da formação do nariz, tanto das narinas, o que é inferior, como do septo nasal, do que é medial, certo? As demais proeminências pares vão fechar o espaço, né, entre os futuros nariz e boca. Quando a gente tem a fenda labial, é justamente um defeito nessa etapa aí, né, da junção das proeminências maxilares e mandibulares com a proeminência frontonasal. Então, a gente tem aqui, ó, isso aqui é o primeiro arco. Então, ele vai iniciar a formação dessa proeminência frontonasal única e também as pares aqui, ó, maxilar e mandibular. Então, ele vai começar aqui a estender essas aqui, laterais, certo? Eles vão começar a se proliferar, prolongar para justamente se fundir, formando a boca. E aqui, no caso da proeminência frontonasal, ele vai começar a ter 2 protuberâncias aqui, certo? Que são essas 2 bolinhas. Depois de algum tempo dessa formação, essas 2 bolinhas, elas que são chamadas, né, de placódios nasais, elas vão sofrer apoptose justamente na região central delas. Quando elas sofrem apoptose na região central, elas passam a ser chamadas de fossetas nasais, tá? E aí, o que é que essas fossetas nasais, que é esse aqui, tá? Começa a acontecer com elas? Elas começam a ter uma protuberância, um espessamento em volta desse orifício, certo? Que vai dar origem aí ao nariz primitivo, que vai ser o nariz final aí do bebê, quando terminar o quê? A fusão com as demais proeminências, a maxilar e a mandibular, tá? Então, aqui é a micrografia eletrônica da formação, né, do nariz. Então, é justamente isso aqui. Quando a gente tem a fenda, essas outras proeminências, né, elas vão se fundir desde até lá dentro, até o palato, né? Então, quando a gente tem o problema da fenda labial, é porque houve um problema aí na fusão dessas proeminências laterais. Então, vocês compreenderam a formação do nariz? Placódios, depois fossetas, de fossetas vai dar origem aí ao nariz primitivo, tá? Ah, aqui a figura ficou em cima. Então, o terceiro, quarto e o sexto arcos são envolvidos na formação do pescoço, de forma geral, né? Ou seja, toda a musculatura do pescoço, os tudo que está ali na região do pescoço são formados por esses arcos. E, além disso, a gente tem, referente ao sistema respiratório, a formação da faringe. Não, é porque eu botei a animação e esqueci de deslocar a figura, né? Mas eu vou lendo, aí dá certo.
Então, na formação do pescoço, especificamente com a formação de peças cartilaginosas. Então, esses arcos, eles vão envolver a formação do quê? Da cartilagem tireoide, cricoide, corniculada, cuneiforme, aritenoide, da laringe, certo? Então, a gente tem, ainda associada aos arcos, a formação de certa parte da laringe, tá? Porque quando a gente for ver, à medida que a gente for vendo o desenvolvimento, a gente tende a associar que, os arcos faríngeos em si só vão formar até a faringe. Depois disso, só vai vir, né, da região laringotraqueal para a formação da laringe. Não, a laringe ela vai vir tanto do prolongamento do divertículo respiratório que sai da região laringotraqueal, como também dos arcos faríngeos, porque são eles que dão origem às cartilagens. Oi. Essa tabela aqui? Isso. Não, essa tabela não... É só dizendo que é que cada arco vai dar origem. E vocês não precisam saber disso, né? Só... É o quê? Sim, não, é porque o segundo ele não vai formar nada relacionado ao sistema respiratório, entendeu? A gente vai falar só, o terceiro praticamente não forma nada relacionado ao sistema respiratório, a não ser o músculo, né? Cadê? Que o nome dele é bem complicadinho, aí eu não estilofaríngeo, que vai estar relacionado à formação da faringe, certo? Então é só a única coisa que ele vai ter relação do sistema respiratório é a formação do músculo estilofaríngeo. Todas as outras coisas é ainda para a formação do pescoço, da face, né? Que são outros papéis. Então, a gente vai ter também, né, esses arcos formando as regiões musculares. No terceiro, a gente vai ter a formação do músculo estilofaríngeo. Aí, a partir do quarto e do sexto, a gente vai ter a formação do músculo cricotireoide, o levantador do véu palatíneo, os constritores da faringe, os intrínsecos da faringe, os extrínsecos da faringe e os estriados do esôfago, certo? Além disso, também vamos ter a formação dos nervos, né? Vamos ter aí a inervação pelo nervo glossofaríngeo e pelos ramos laríngeo superior e laríngeo recorrente do nervo vago. Então, o glossofaríngeo é um nervo que vai ser proveniente do terceiro arco e vai estar envolvido na formação da faringe, enquanto os ramos do vago vão ser relacionados ao quarto e ao sexto arcos. Então, a gente tem aqui o ramo laríngeo superior derivado do quarto arco e o laríngeo recorrente derivado do sexto arco, tá? Então, aqui é só os componentes que eles dão origem, mas vocês não precisam saber nem decorar isso, tá? Então, aqui, ó. Então, tudo isso, todas aquelas estruturas que derivam do terceiro, do quarto, do sexto arco, vão dar origem a isso aqui, ó. A faringe em todas as suas porções, né? Nasofaringe, orofaringe, certo? Laringofaringe. Vão ter aí a formação dos músculos, né? O nervo que irriga essa região, são todos derivados desses arcos. Bem como que as cartilagens que irão dar origem aqui à laringe, tá? Então, a parte muscular, de ligamento, óssea da laringe vai vir realmente da região laringotraqueal, a partir da expansão que forma o divertículo respiratório. Mas as cartilagens, como a gente acabou de ver aqui, ó, todas as cartilagens, né, da laringe vão ter origem também nos arcos faríngeos, certo? Então, aqui, finalizando o prolongamento dessas estruturas, então é bem mais simples visualizar a formação dessas estruturas respiratórias do que no caso do sistema cardiovascular. Por quê? É apenas proliferação do tecido que vai formar o músculo, vai formar os ligamentos, vai formar as cartilagens e vai formar a estrutura que vai compor a faringe em si. Não tem todas aquelas subdivisões, primeiro forma um tubo, que depois vai ter que se fundir, que depois vai ter que sofrer septação, não tem a complicação do sistema cardiovascular, certo? Então, formou a faringe a partir do terceiro, quarto e sexto arcos faríngeos. O nariz foi formado a partir do primeiro. Então, na porção ventral do intestino primitivo anterior, né, na região da laringotraqueia,
adiante ao aparelho faríngeo, irá se formar o divertículo traqueobrônquico, ou também chamado divertículo respiratório, que é uma evaginação ventral do endoderma intestinal, que dará origem à laringe e à traqueia e todas as vias aéreas inferiores, certo? Para a laringe, podemos deduzir que parte dela terá origem endodérmica do divertículo respiratório, né? O tubo de passagem do ar, e parte dela terá origem mesodérmica. Vocês recordam lá quando a gente viu a estrutura dos arcos faríngeos, aquele V, que os arcos em si, o resto era suco, o resto era bolsa, né? Os arcos em si, eles eram compostos por mesoderma, né? Então, nariz e faringe, são provenientes do mesoderma, não é isso? Enquanto esse prolongamento, essa formação do divertículo respiratório, ele é um prolongamento do endoderma, certo? Ele sai diretamente do endoderma do intestino primitivo. Então, eu começo a formar o canal da laringe a partir dessa evaginação do intestino primitivo anterior na região da laringotraqueia. Só que a laringe, ela não é formada, ela não é só um canal, né, para passagem de ar. Ela também tem as cartilagens associadas. Então, eu consigo deduzir que parte dela tem fonte endodérmica, o canal em si, e parte dela tem fonte mesodérmica, as cartilagens que vão terminar de compor a sua formação, certo? Então, beleza. Então, além disso, para que o divertículo respiratório possa se formar, existe a necessidade da atuação das cartilagens formadas nos 4º e 6º arcos faríngeos, pois a evaginação em T do endoderma do intestino para formar o divertículo só vai acontecer graças à ação das saliências dessas cartilagens em formação, especificamente da epiglote e das aritenoides. Então, essas saliências, elas irão comprimir a fenda, que é o chamado suco laringotraqueal, formadora do divertículo em T. E aí sim começa a se formar o canal de forma correta. Então, vamos ver aqui a... Não, o que foi que eu fiz? Eu apertei o negócio que ele disse para eu não apertar, olha. Ai, volta, por favor. Não sei não, mexer não. É que eu não tenho Obrigada. Então aqui, ó, na figura, dá para visualizar melhor isso. Quando a gente tem aquele corte transversal dos arcos faríngeos, lá ali na altura do 6º arco faríngeo, a gente tem uma fenda. Essa fenda é chamada de fenda laringotraqueal. É de onde vai surgir o divertículo respiratório, que vai dar origem a todas as demais estruturas do sistema respiratório. Só que não é só a gente começar aqui nessa fenda a como se fosse empurrar, né, o tecido endodérmico. Então lembrem aqui, ó, a parte rosinha, né, é a parte mesodérmica, que deu origem às cartilagens da laringe. E essa parte amarela é a parte endodérmica, que vai dar origem ao divertículo respiratório. Então não é só a gente ir empurrando essa fenda, esse buraquinho aqui, para ir formando o broto, vamos dizer assim, um broto, né? Então, para que ele seja formado de forma correta, para que não só rompa o intestino e forme um buraco em vez de uma evaginação, a gente precisa que a cartilagem aritenoide e também a cartilagem, né, epiglótea, que estão em formação, comecem a comprimir esse processo evaginativo. E aí essa compressão forma essa estrutura mais ou menos aqui, que a gente pode dizer em T, né? Em Y, e depois ela fica aqui em T. Então esse processo é que permite essa proliferação celular do endoderma, que vai formando esse broto nessa estruturação aqui da fenda laringotraqueal, que permite a formação do divertículo respiratório, tá? Então aqui, ó, a gente tem o intestino primitivo anterior nessa figura do lado esquerdo, né? E aqui no final, na região laringotraqueal, quase em contato aqui com o esôfago, né? Vocês começam a ver o que? A formação de um broto, né? Uma evaginação. Essa evaginação é justamente o divertículo respiratório, que está sendo formado a partir desse processo aqui que vocês estão vendo na figura do lado direito, tá? Então essa pontinha azul está descendo e aí ela vai crescendo para formar, né,
todos os canais, todas as estruturas do sistema respiratório. Então, tem aqui a formação do divertículo respiratório, que vai dar origem à laringe, certo? Então, ele vai, da mesma forma que eu falei anteriormente para a faringe, começa a ter a proliferação do endoderma, começa a formar a estrutura muscular, né? E vai formar a estrutura ali que tem da membrana que envolve a estrutura muscular, vai vir a partir desse endoderma, vai formar esse canal de passagem do ar da laringe, mas as cartilagens que envolvem essa laringe vão provir, né, dessas saliências aqui da epiglótide, da aritenoide, né? Aí tem a cricoide, tem a tireoide, que vão se unir nesse processo, ou seja, elas vão se fundir aqui no divertículo respiratório que está dando origem a laringe. Vocês conseguiram compreender isso? Pronto. A partir disso, o divertículo respiratório, ele continua aí se estendendo, né? Apesar de que tem um processo que acontece antes. Então, ele continua sendo chamado de divertículo respiratório enquanto ele vai formar a traqueia. Só que o que é que acontece? Quando a gente começa a ter a formação da laringe, certo? Professor. Oi. Entendeu não, né? É complicado, eu achei isso tão difícil, não vou mentir para vocês. Então a gente tem aqui esse processo de evaginação, de formação de um broto a partir do intestino primitivo anterior, certo? Esse broto ele vai formar o canal muscular que vai dar origem à laringe. Mas a laringe ela não é composta apenas por músculo, né? Ela é composta também pelas cartilagens. Isso, é o corte transversal. Então, esse buraquinho ali maior, já na quarta imagem, é refletindo o que desceu. É o que está entrando, o buraco. Então, aqui, né, a gente vai ter esse prolongamento que vai formar o quê? O canal de passagem da laringe. Mas a laringe, ela não é formada só pela musculatura que forma o canal de passagem do ar. Ela também é formada pelo quê? Pelas cartilagens. A epiglote, que fecha e abre, né? A tireoide, tem a cricoide, que faz o link com a traqueia. Então, ela também tem essas cartilagens. E essas cartilagens foram formadas aonde? Anteriormente, lá dos arcos faríngeos, né? No quarto e sexto arcos faríngeos vão dar origem a essas cartilagens. Então, essas cartilagens que se originaram lá do quarto e sexto arcos faríngeos, que estão logo acima, ó. Então, aqui, ó. Aqui está a fenda, a evaginação que vai formar o divertículo respiratório. E onde é que está o quarto e o sexto arcos? Estão bem aqui, né? Então, ela vai formar para fundir a essa estrutura e formar a laringe. Entendeu? Que vai ser um canal. Certo? De proliferação do endoderma. O canal é uma proliferação do endoderma, né? Vai entrando aqui, formando esse buraco. É como se eu tivesse uma bola e eu começasse a empurrar, e você visualiza a formação desse broto, dessa extensão, que vai ser o canal. E ao mesmo tempo que está formando esse canal, as cartilagens que foram formadas nos arcos, é como se elas viessem correndo aqui e começassem a aderir em volta desse canal para compor completamente a estrutura da laringe, certo? Então, beleza, nesse prolongamento da endoderme, né, vai formar esse broto aqui. Chega uma hora que essa endoderme ela prolifera tanto para o crescimento de divertículo respiratório que ela fecha aqui a extremidade, tá? Então, esse divertículo respiratório ele vai se formar ao mesmo tempo, né? Isso não está acontecendo separadamente, a formação do divertículo respiratório e a formação das cartilagens pelo quarto e sexto arcos. Está acontecendo ao mesmo tempo, por isso que eles conseguem se mesclar para formar a estrutura da laringe. Então, eles vão se formando, né? Então, se formam as cartilagens ímpares da laringe, que é a epiglote, a tireoide e a cricoide, e se formam as cartilagens pares da laringe, que é a cuneiforme, as aritenoides e a corniculada. Além disso, através da parte endodérmica, que vai formar o canal, os músculos da laringe vão aí ter a inervação pelo vago. Então, músculos e inervação também tiveram aí parte da origem nos arcos faríngeos. Oi. Quando começa essa parte da evaginação do divertículo, entra a questão do tecido da
Isso. E da mesoderme também. Aí é a parte da mesoderme, principalmente das cartilagens do quarto, do sexto, E do nervo. as cartilagens em volta. Isso, exatamente. Então a laringe vai ser composta tanto por endoderme quanto por mesoderme. A mesoderme, qual é a composição relacionada a ela? As cartilagens e o nervo vago que vai inervar ali a laringe. Enquanto a endoderme vai ser responsável pela maior parte da musculatura dessa laringe, tá? Então, ao finalizar a formação dessas estruturas da laringe, as células do endoderme intestinal que formaram o divertículo e o tubo laríngeo, elas vão se proliferar muito rapidamente nesse processo de evaginação do divertículo, tá? Isso vai acabar obstruindo o canal da laringe que se formou. Então ele começa evaginando, então ele tem uma luz interior, só que como esse endoderme está se proliferando muito rápido, ele obstrui o canal, é como se parasse o crescimento, certo? Lá por volta da 10ª semana, né, a partir da expressão de genes específicos, vai acontecer uma apoptose das células que fecharam o divertículo respiratório e inicia-se a recanalização do divertículo. E nesse processo, que não é retilíneo e nem unidirecional, acabam se formando as pregas vocais falsas e verdadeiras. Então a gente tem aqui, ó, a formação do divertículo, certo? Toda essa estrutura aqui vai descendo e aí a proliferação do endoderma bloqueia esse divertículo respiratório. Então formou aqui a laringe, beleza, formou. Tem aqui a parte muscular, tem a inervação, tem as cartilagens, né? Tá tudo certo aqui. Mas ele fechou bem aqui embaixo da figura o divertículo. Se fechou, não vai continuar crescendo para formar a traqueia, nem as demais estruturas do sistema respiratório. Então lá pela 10ª semana, o que é que vai acontecer? Através da expressão de determinados genes, começa a acontecer uma apoptose dessas células que fecharam o divertículo respiratório e começa a abrir o quê? Um buraco, né? A recanalizar esse divertículo. Só que esse processo não é, pronto, vamos pegar ali o centro desse divertículo e vamos começar a degradar, né? Por apoptose para formar o canal. Ele não acontece dessa forma. Ele vai acontecendo, né? De forma não retilínea e aleatória. Então a gente tem isso acontecendo aqui em cima, né? É acontecendo para recanalizar o canal de fato, para formar a traqueia, ao mesmo tempo que está acontecendo aqui em cima. Então essa recanalização aqui, ó, dessa estrutura no início, na parte anterior da laringe, é o que vai dar origem às pregas vocais falsas e também às verdadeiras, tá? Porque ele vai sinalizar para apoptose não só da região lá final do divertículo, do broto, ele sinaliza para toda a região da laringe. Então é esse processo de apoptose irregular que vai ser responsável por formar as cordas vocais. E por irregular é que a gente consegue compreender por que as pessoas não têm as vozes idênticas, né? Porque cada prega vocal vai ser formada a partir do seu processo aqui de apoptose, de proliferação do endoderma, que aconteceu de modo diferente na formação do embrião. Certo? Amém. Vai dar certo. Então, gente, ó. Não, prática não. Acho que não tem não. Acho que prática é só anatomia. E se tiver histologia, né? Histologia e anatomia. Só que porque estão querendo que Bárbara vá para o laboratório de histologia. Ela não quer ir não, mas estão querendo que ela vá. E se for, aí tem que ter a prova de histologia também. Vai ser anatomia e histologia. E a embrião fica só na integrada? O quê? O embrião entra na integrada ou não? Vai ter. Não, essa é separada. É, só para LH, que é essa prova prática. A integrada é só o conteúdo. Assim, a embriologia vai cair na DH. É, a integrada. A integrada. Isso. Não, a prática. Prática vai ser só anatomia e histologia. Aí a integrada é tudo. Então, a gente vai
assim, vai ser tipo 5% da prova? E às vezes nem ela vai fazer a questão. Aí é que pega, entendeu? Os outros. Exatamente. Aí, tipo, Mas eu duvido que alguém vá mexer com isso aqui. Eu duvido muito, viu? Porque é bem complicadinho, eu duvido. Então, minha gente, quando termina, né, a formação da laringe, o que é que a gente tem? A gente tem esse tubo, né, que veio a partir do divertículo respiratório. E aí, essa partezinha aqui vai ter origem aonde? No endoderma, que foi uma canalização do divertículo respiratório. Mas o que é que a gente observa também, né? A tireoide, né, a cricóide, certo? Então a gente tem a epiglote, aí tem a tireoide, aí tem a cricóide, certo? Que vai ser as cartilagens que foram originadas pelos arcos. Então a gente tem essa região que teve origem endodérmica do divertículo respiratório e tem essas regiões das cartilagens e da inervação, né, pelo vago, que tiveram origem mesodérmica pelos arcos faríngeos, tá? Então vai finalizar a estrutura dessa forma aqui, ok? Então, quando a gente tem essa recanalização, né, abre o canal, esse divertículo respiratório, ele pode voltar a crescer, né? A crescer para quê agora? Ele deu origem à laringe já, ele quer agora formar o quê? A traqueia, certo? Continuar a formação desse sistema respiratório. Então, quando a recanalização inicia, tem início o processo de formação da traqueia, totalmente proveniente do divertículo respiratório. Por que eu destaco isso, né? Porque vocês viram que a laringe tem parte de origem do divertículo endodérmica e tem parte de origem dos arcos mesodérmica, certo? A partir da traqueia, a gente vai ter a origem só aí do divertículo. Isso significa que não vai ter tecido mesodérmico? Vai, vocês vão já ver, certo? Mas o que eu quero dizer é a origem, tá? A origem dos arcos e a origem aí do divertículo. Então, ela é totalmente proveniente do divertículo respiratório e até este momento, como o divertículo respiratório foi proveniente do intestino primitivo anterior, existe uma comunicação entre eles, tá? Que é por isso que a gente precisa da cartilagem epiglote sendo formada na laringe, né? Para quando o bolo alimentar vier, ela fechar e não passar nada para o canal respiratório. E quando vier o ar, ela abrir para passagem de ar, certo? Já quando chega na traqueia, a gente não tem nenhuma cartilagem para fazer esse processo de fechamento e abertura. Então, a gente precisa que haja uma total separação entre sistema respiratório e sistema digestório, né? A partir da laringe, a gente ainda tem essa comunicação, mas na traqueia, a gente não pode mais ter essa comunicação, tá? Então, para a formação da traqueia, essa comunicação entre o divertículo e o esôfago tem que ser fechada. Portanto, é necessário que ocorra uma septação entre eles. Primeiro processo de septação que a gente vai ver no sistema respiratório. Então, que é o que a gente chama de septo traqueoesofágico. Traqueoesofágico porque vai fazer um septo, uma separação entre a traqueia e o esôfago. Então, como visto, o intestino primitivo ele é formado por endoderma, né? Revestido por mesoderma. Quando ocorre a evaginação de formação do divertículo respiratório, formam-se dois canais, o esôfago e o divertículo, tá? De endoderma revestidos por fora por mesoderma. Então, vocês lembram lá da figurinha lá no início que a gente viu o intestino primitivo formado, que ele era amarelo, né? E em volta dele era o quê? Meio rosinha, meio vermelho. Aquilo que está em volta é mesoderma, certo? Então, esse mesoderma, ele começa a se proliferar lateralmente, formando duas pregas chamadas pregas traqueoesofágicas, que continuam a proliferar até separar completamente o esôfago da traqueia, formando o septo traqueoesofágico. E o epitélio de revestimento da traqueia e as glândulas irão derivar da proliferação do endoderma, enquanto os anéis de cartilagem e alina, o tecido muscular liso e o tecido conjuntivo que envolve a traqueia irão derivar do mesoderma esplâncnico que está recobrindo o endoderma, dando origem à traqueia. Vamos ver aqui na imagem. Aqui, ó.
Então, o que a gente tem, né? Ó, lá aqui em cima a gente tem a laringe, certo? Continuou aqui a extensão do divertículo respiratório para formar agora a traqueia. Perdão, aqui em cima a gente tem a laringe, não. Aqui é o intestino primitivo anterior e aqui a gente começa a ter o broto pulmonar para formar o divertículo respiratório. Então, a gente vai formar aqui nesse comecinho a laringe e ele continua a crescer para formar agora o que? A traqueia. Só que vocês percebem que nessa região aqui, ó, da laringe e do esôfago, a gente tem comunicação, não é isso? Que é justamente por isso que é a necessidade da epiglote para fechar essa comunicação. Quando eu começo a formar a traqueia aqui, eu preciso fechar essa comunicação, que tem que ser completamente separado, tá? Então aqui começa a fechar essa comunicação, se forma a traqueia e já inicia aqui a formação dos brotos dos brônquios, né? O direito e o esquerdo, tá? Mas como é que acontece esse fechamento entre a porção do divertículo respiratório e do esôfago? Observem aqui, ó, em amarelo nós temos o endoderma que está formando o intestino primitivo. Essa parte branca é a luz, né, do intestino. E em volta dele a gente tem vermelho, o que? O mesoderma, certo? E o que é que vai começar a acontecer? O próprio mesoderma, certo? Não é o endoderma. O mesoderma, ele começa a proliferar aqui nessas regiões, formando o que a gente chama das pregas tráqueo-esofágicas. Essas pregas começam a se proliferar, ó, para fundir aqui. No final, quando essas pregas se fundem completamente, elas vão formar o septo tráqueo-esofágico. Vocês conseguem visualizar nessa imagem essa separação acontecendo? Nessa aqui? Ah, é porque é lateral. A vista, ela tá assim, mas eu tenho uma prega aqui, nessa setinha, e a outra tá lá por trás, entendeu? Então tá acontecendo assim. Ela começa a se... Como assim fechar? Em cima que tu diz? Não, não é de cima para baixo, é lateralmente. Então começa aqui, ó, as pregas laterais a proliferar, que aí vai justamente separar a traqueia do esôfago. Então, se foi uma fusão dessas pregas de proliferação mesodérmica, então o esôfago também vai ter o revestimento endodérmico e por fora vai ser mesoderme. A traqueia da mesma forma, por dentro endoderme, por fora mesoderme. Então ela tem esses dois tipos de tecidos embrionários aqui para formar a traqueia completamente. Então, como nós vimos, nós temos que internamente a gente vai ter o revestimento sendo formado pela endoderme, certo? E por fora a mesoderme vai dar origem a esses anéis cartilaginosos, a musculatura lisa e a membrana de revestimento de tecido conjuntivo. Então, tá vendo de cima para baixo, é. De cima para baixo, a traqueia não é na frente do esôfago, é por isso que é desse movimento assim, entendeu? Só que precisa ter uma comunicação. Não tem. Não, é separado. A traqueia do esôfago é totalmente separado. A comunicação tá lá na laringe, tá lá em cima, certo? Então aqui o endodermo vai dar origem ao revestimento interno e o mesodermo vai dar origem aos anéis de cartilagem, a musculatura lisa e o tecido conjuntivo que reveste. Conseguiram visualizar a formação da traqueia? Mais uma vez, né? É mais simples, é só aí a proliferação do tecido mesodérmico que começa a se diferenciar e aí vai formando a musculatura, depois os anéis de cartilagem, dando origem à traqueia, tá? E aí, professor? Oi. Então, quando tem toda essa informação, a comunicação não vai acontecer mais. Aí tem comunicação, na verdade, da parte da traqueia? A partir da traqueia, exatamente. É tanto que ele faz a divisão aqui em cima, ó. Aqui, que é a laringe, ainda tá em contato.
a partir da traqueia já está totalmente separado, certo? Isso vai aumentar semanas. Aí por volta da 12ª semana, né? Porque com 10 semanas, na 10ª semana começa a recanalização. Aí até a 12ª semana vai terminar aí o processo da traqueia. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na formação. Vocês sabem que horas são? Marido, é? 9h40. Então ainda dá pra gente adiantar um pouquinho, né? Então vamos entrar agora na formação dos brônquios e pulmões, tá? Então após a formação da traqueia, a parte final do divertículo respiratório, chamada de área caudal, fica um pouco mais dilatada, dando origem ao broto respiratório ou broto pulmonar. Este quem vai dar origem aos brônquios, certo? Então até agora a gente estava chamando de divertículo respiratório. Deu origem à laringe, deu origem à traqueia. E aí, depois que ele dá origem à traqueia, essa região de baixo dele aqui, que vai ser chamada de broto pulmonar, ela começa a ficar mais dilatada. Vai ser chamada de broto pulmonar quando ficar mais dilatada, né? E aí ela dilata justamente o quê? Para iniciar a ramificação em brônquio direito e brônquio esquerdo, certo? Então, inicia esse processo de ramificação nessa região e vai dar origem aos brônquios e suas ramificações, tá? Então, esse broto pulmonar, ele se ramifica, formando os brônquios principais, direito e esquerdo, que se formam como tubos canalizados, onde o epitélio respiratório e as glândulas são derivadas da endoderme e o músculo liso, o tecido conjuntivo e as cartilagens são derivados do mesoderma. A mesma coisa, continua a mesma coisa da traqueia. A parte interna de revestimento, né? A produção daquelas células que produzem muco vai ser responsabilidade do endodermo. Enquanto a parte da musculatura lisa, da formação das cartilagens, do revestimento de tecido conjuntivo, vai ser responsabilidade do mesodermo. Continua na mesma estrutura de tecido embrionário que a gente viu na figura anterior. Dentro do canal endoderma e externamente mesoderma, tá? Continua a medida que o canal vai se estendendo, vai continuando essa formação. Então, o broto respiratório é formado por endoderma internamente, revestido por mesoderma, como eu disse. Para as ramificações nos demais brônquios, os principais se ramificam em lobares, né? O direito vai ter 3 lobos, porque o pulmão tem 3 lobos, e o esquerdo vai se ramificar em 2 lobos, né? Depois disso, os lobares se ramificam em segmentares, depois em bronquíolos terminais, finalizando a formação da parte condutora do sistema respiratório. Então aqui, ó, começa a formação do broto brônquico direito e do broto brônquico esquerdo, e a partir disso aqui a gente começa a ter ramificações, diversas ramificações, contendo a mesma composição, né? Vai expandindo e continua aí ramificando, tendo a mesma composição, endoderme internamente e mesoderme externamente. Quando a gente for ver amanhã, qual vai ser a diferença que a gente vai encontrar? Quando a gente chega lá nos bronquíolos, né, que são aqueles que já têm um calibre bem menor, nós não vamos mais identificar os anéis de cartilagem, certo? Nós não vamos ter anéis de cartilagem nesses brônquios de calibre menor, somente nos de calibre mais espesso. Mas a musculatura lisa que forma os bronquíolos de calibre menor também é proveniente do mesoderma, e a parte interna também é proveniente do endoderma, tá? Só a característica anatômica que é o que a gente vai ver amanhã. Então, basicamente, ó, a gente tem aí a ramificação, né? Direito e esquerdo, aí começa a ramificar nos lobares, né? Para cada lobo do pulmão. Desses começa a ramificar nos segmentares ou terciários. Dos terciários começa a ir para os bronquíolos e aí bronquíolos terminais, encerrando a parte condutora, né, do sistema respiratório, que a partir daí ele vai se ramificar em quê? De terminais vai para bronquíolos respiratórios, e a partir dos bronquíolos respiratórios a gente já vai ter a ação respiratória desse sistema, a troca de gás. Então já muda a classificação, tá? Então aqui, ó, começou, né, a formação do broto
pulmonar, ramificou em direita e esquerda, ele começa a crescer e se ramifica nos lobares, dos lobares começa a se ramificar nos segmentares, dos segmentares vai se ramificando mais ainda até chegar em bronquíolos terminais. Isso vai o quê? Expandindo aqui dentro da caixa torácica à medida que o feto vai crescendo. A partir dessa proliferação aqui que a gente tem, ao mesmo tempo está acontecendo o quê? A formação dos pulmões, certo? Ao mesmo tempo em que os brônquios estão se ramificando cada vez mais, as extremidadezinhas lá de cada ramificação que contém o tecido mesodérmico vão começar a se diferenciar em outras coisas, como bronquíolos respiratórios, depois ductos alveolares, depois sacos alveolares, depois os alvéolos, tá? Então toda a parte da laringe até os pulmões é proveniente do divertículo respiratório. A única diferença é que a laringe também tem parte dela vindo ali dos arcos faríngeos, certo? Então, os bronquíolos terminais, eles vão se ramificar nos bronquíolos respiratórios, que fazem parte agora da porção respiratória do sistema respiratório. Então, os bronquíolos darão origem aos ductos respiratórios, estes aos sacos alveolares, estes aos alvéolos em si. Para isso, existem períodos de desenvolvimento específicos para cada estrutura, que a gente vai ver, tá? Então, o período completo de desenvolvimento do pulmão abrange da 6ª semana, né, quando inicia ali a formação dos arcos faríngeos e do divertículo, e vai até os 8 anos de idade, tá? Então, os pulmões são o último órgão a se desenvolver, porque os pulmões só vão começar a funcionar depois do nascimento. Então, as trocas gasosas só acontecem após o nascimento. Então, até os 8 anos, esse órgão está passando por um processo de amadurecimento. E aí tem variações, né, dentro dos livros, de 8 a 10 anos. Então, pode ser com 8 anos ou até mesmo até 10 anos de idade. O coração até adulto também, né? Não. O coração até 1 ano de idade fecha a fossa nasal, mas ele já nasce maduro. Só que ele ainda tem uma comunicação, né, entre o átrio direito e o átrio esquerdo. É ovalis ou oval, até pode ser ambos. Ah, eu disse nasal? Olha, a fossa oval. Então aí, os pulmões são o último órgão, né? Então existem 4 períodos de desenvolvimento pulmonar, porque essas estruturas aí são estruturas que já compõem o pulmão. Foi o que eu falei lá no primeiro slide. Quando vocês visualizarem o pulmão, apesar da gente ver aquele órgão grande, né, e tudo mais, rosinha, esponjoso, ele é formado pelos bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos alveolares e os alvéolos. É isso que forma aquela estrutura grande, rosinha, aerada dos pulmões, tá? Não é uma coisa separada, eu não tenho os alvéolos e o pulmão é outra coisa. Os pulmões são isso, tá? Então, para a formação dos pulmões com essas estruturas, a gente vai ter 4 períodos, tá? Cada um desses períodos vai ter aí mais ou menos a duração de cerca de 10 semanas, né, aproximadamente, menos o último período, que a gente vai ter o quê? O último período de desenvolvimento vai até 8 a 10 anos de idade. Então, nós temos o período pseudoglandular, canalicular, saco terminal e alveolar, tá? Então, a gente tem aqui, né, os bronquíolos terminais, que começam a formar os bronquíolos respiratórios, né, a partir da fase pseudoglandular, começa a formar os ductos e os sacos alveolares, até chegar aqui nos alvéolos em si, até a parte termo do bebê, né, até a 32ª semana do feto, começa a se desenvolver esses alvéolos. Então, é um processo longo, leva muito tempo para a gente desenvolver esse sistema respiratório, certo? Então, vamos aqui, ó. Volta. Que horas são, hein? Vai dar certo. Então, vale ressaltar que os segmentos apicais dos pulmões se desenvolvem primeiro. À medida que as ramificações vão acontecendo, as demais estruturas derivadas vão sendo formadas. Por isso, a parte apical se desenvolve primeiro,
porque as ramificações a serem formadas são as superiores, portanto, podemos observar no mesmo pulmão 2 períodos de desenvolvimento acontecendo. Então, eu posso ter aqui, na parte apical do pulmão, já tendo a formação de ductos alveolares, enquanto nessa parte aqui eu ainda estou tendo a formação dos bronquíolos respiratórios. Por que isso acontece? Vocês concordam comigo que a primeira ramificação que vai sair é a ramificação lobar superior, né? Depois que vai vindo o prolongamento para a ramificação lobar medial e depois inferior. Então, nós podemos identificar no pulmão em desenvolvimento regiões que estarão em períodos de desenvolvimento diferentes. Conseguiram compreender isso, né? Além disso, para que esses pulmões se desenvolvam, a gente precisa que 3 coisas aconteçam. Primeiro, tem que ter espaço, né? Então, se o diafragma, as 3 coisas, né? Tem que ter espaço, o diafragma ele tem que se desenvolver corretamente e nós temos que ter os movimentos respiratórios já iniciando ainda dentro da barriga. Ah, mas ele não só começa a respirar quando é o período pós-natal, assim que nasce? Então, dentro ele já tem que começar os movimentos respiratórios com o próprio líquido amniótico para ir treinando esses pulmões, certo? Então, dentro dessas 3 coisas que permitem o desenvolvimento e o amadurecimento dos pulmões, espaço. Para se ter espaço, o feto ele tem que estar crescendo. Se o bebê não estiver crescendo, não vai desenvolver, porque não vai ter como ir esticando essas estruturas. Então, não é um processo de aumento de estruturas, vai de bronquíolo, aí vai formar agora o ducto, aí vai formar o alvéolo. Se não tiver espaço, não vai formar, vai acabar comprimindo e não forma. Então, a gente tem que ter o espaço, né? Porque o crescimento vai liberar o espaço para que esse sistema vá se desenvolvendo. O outro fator limitante é o quê? O diafragma, né? Que inicialmente é o que a gente chama de septo transverso. Quando esse septo transverso for dar origem ao diafragma, se ele não separar completamente a cavidade torácica da peritoneal, então as vísceras irão comprimir o espaço torácico e impedir o desenvolvimento dos pulmões, né? Então o diafragma, o septo transverso, ele tem que fechar completamente esse espaço. Se ele não fechar, a gente vai ter compressão e aí volta para o primeiro princípio. Se está comprimindo, está diminuindo o espaço. Se eu não tenho espaço, não tem como ele crescer, tá? E o terceiro e último, né? A gente precisa ter os movimentos respiratórios iniciando no período alveolar, ou seja, no último período, tá? De formação do sistema respiratório. Então, o feto inspira e expira o próprio líquido amniótico, tanto para treinar o sistema, né, como ele funciona, mas principalmente para manter os alvéolos cheios e delimitar os espaços de crescimento. Como é um sistema que leva muito tempo para se desenvolver, se a partir do momento que esses alvéolos eles se desenvolvessem e nada fosse colocado dentro deles, haveria um risco muito grande de quê? Colabar. Né? Então eles iriam acabar se fechando. Então eu preciso encher ele, nem que seja de líquido amniótico, para evitar que a gente tenha a perda desse desenvolvimento, tá? Então aqui é só para vocês verem o septo transverso, né? Ele fica ali nesse prolongamento. Então quando ele começa a se desenvolver, ele vai fechar completamente aqui, ó. Ele vai separar a parte torácica da parte peritoneal. Se por algum problema, né, no desenvolvimento, a gente não fechar esse espaço, aí dificulta o desenvolvimento dos pulmões e dificilmente o bebê vai conseguir sobreviver se ele não tiver a separação completa entre o trato respiratório e o trato peritoneal, tá? Porque os pulmões não vão ter se desenvolvido, tá? Então, vamos iniciar a descrição dos períodos de desenvolvimento da parte respiratória em si, da parte pulmonar. Então, a gente tem inicialmente o primeiro período, o período pseudoglandular, que vai da 6ª semana até a 16ª semana do desenvolvimento, né? Então, a árvore brônquica, ela está se desenvolvendo, como eu falei, a gente pode ter regiões em períodos diferentes de desenvolvimento. E aí, os ramos, eles têm uma aparência glandular, certo? Por quê? Porque o epitélio de revestimento desses brônquios, dessa árvore brônquica, ela tem uma estrutura cúbica,
Tá? Então, quando vocês viram lá o tecido epitelial glandular, vocês viram que ele tem uma característica cúbica. Então, por isso que se chama de período pseudoglandular, né? Então, nesse período, a gente ainda não tem nenhuma estrutura respiratória. E ao final desse período, lá pela 16ª semana, a gente só vai ter o desenvolvimento dos bronquíolos terminais, né? Que é ainda parte condutora, tá? Porque aqui a gente está tratando tanto da formação dos brônquios como dos pulmões. E aí a gente começa a dividir em período a partir do momento que a gente tem a formação dos brônquios, né, terminais, certo? Os bronquíolos terminais. E ainda nesse período nós temos raríssima irrigação sanguínea, tá? Então, consequentemente, nada de funcionamento do sistema respiratório nesse período. O segundo período que nós temos é o período canalicular, que vai da 16ª até a 26ª semana de desenvolvimento e envolve a conversão dos brônquios e bronquíolos terminais em formas mais delgadas, ou seja, de paredes mais finas. Isso vai fazer o quê? Que a luz desses brônquios e bronquíolos, ela seja maior, né? Um processo de canalização, saindo da estrutura cúbica para uma estrutura pavimentosa. Então, antes eles tinham uma luz menor, o calibre desses brônquios e bronquíolos era menor, por quê? Porque as células ocupavam um espaço maior no formato cúbico. Quando elas se achatam, abre esse espaço, a parede fica mais fina, mais delgada, e aí aumenta a luz, essa canalização dentro desses brônquios e bronquíolos, tá? Então, quando isso acontece, torna possível o início das ramificações em bronquíolos respiratórios, né? Que é quando a gente perde totalmente a parte de ter a cartilagem recobrindo, certo? Esses bronquíolos. E aí começa a ter formação de bronquíolos respiratórios. Esses bronquíolos respiratórios já vão aí proliferando para formar os ductos alveolares. Esses ductos alveolares já vão proliferando para formar os sacos alveolares e os alvéolos em si. Todos esses o quê? Estruturas respiratórias que compõem de fato os pulmões, né? Então, a partir de bronquíolos respiratórios até os alvéolos são a composição completa dos pulmões. Isso vai aí por volta da 24ª semana, tá? Isso começa a acontecer e vai terminar onde? Até a 26ª semana do desenvolvimento aproximadamente. Então, até a 24ª semana, a gente só tá o quê? Deixando os brônquios e os bronquíolos terminais mais fininhos para eles começarem a conseguir se prolongar o suficiente para formar essas ramificações que vão dar origem aos pulmões em si, ok? Além disso, nesse período, né, entre a 20ª e a 22ª semanas, começam a se diferenciar células mesenquimais, ou seja, provenientes do mesoderma, em pneumócitos do tipo 2. E esses pneumócitos do tipo 2 fazem o quê? Né? Eles começam a secretar o que a gente chama de líquido surfactante, que é um líquido fosfolipídico que fica internamente aos alvéolos e impede o colapamento destes quando ocorre a expiração, certo? Então, ele é uma camada lipídica que fica dentro do alvéolo, certo? E aí, quando a pessoa expira, em vez do alvéolo ele se pregar todinho, né, para empurrar o máximo possível o ar, esse líquido surfactante aqui impede isso, né? Que a pressão é tão grande para a saída do ar que poderia acontecer o colapamento do alvéolo. Mas aí o líquido surfactante vem e como tem a membrana, né, lipídica do alvéolo e ele é fosfolipídico, ele impede isso por repulsão, né? Ele impede que haja aí esse fechamento do alvéolo. Ele cola na membrana e impede que ela colapse, certo? Por isso que disse, né, que o feto é capaz de sobreviver apenas a partir da 22ª semana com cuidados intensivos, tá? Porque só a partir da 22ª semana é que a gente vai ter aí a presença desse líquido surfactante. Antes disso, a gente vai ter o colabamento e o bebê não vai conseguir respirar nem com cuidados intensivos. Isso é o que disse, né? Mas a gente já viu aí, né, que houve fetos que sobreviveram nascendo com 14 semanas. Então é o que se diz, mas é quando a gente vê a realidade é outra, né? Então acho que determinadas coisas é aquela coisa que diz, né? Só quem determina é Deus, né? E não a ciência. Que a ciência diz uma coisa de 22 para 14 semanas é uma coisa gigantesca, né?
Então, para a gente concluir... Não, concluir não. Que horas são? Eu tô agoniada com medo de vocês. Ai, meu Deus do céu. Vou correr, viu? Vou correr um pouquinho só. Então, o período de saco terminal, que é o terceiro período, é marcado pelo aumento substancial da vascularização. E isso é importantíssimo para as trocas gasosas, né? Que ocorrem entre os alvéolos e os capilares. Se não houver capilar, não tem troca gasosa, tá? Então, além disso, os alvéolos eles ficam com a parede mais fina, delgada, que permite as trocas gasosas com os capilares, né, a ocorrência da hematose. Então, as células que mudam a morfologia para mais achatadas, como é que esse alvéolo ele vai ficar com a parede mais fina? Porque as células, da mesma forma que teve lá nos brônquios, de cúbica foi para pavimentosa, ele também vai ficar com células mais achatadas. E essas células que mudam essa morfologia, né, são as células que a gente chama de pneumócitos do tipo 1 agora, tá? Esses pneumócitos do tipo 1 surgem nesse terceiro período, para deixar os alvéolos mais delgados, para favorecer a troca de gases entre ele e os capilares que o estão recobrindo. Então, os pneumócitos do tipo 1 induzem o aumento da quantidade de pneumócitos do tipo 2, que começaram a ser formados na 22ª semana. E o que é que um pneumócito do tipo 2 faz? Secreta o líquido surfactante. Então, ele aumenta a produção desse líquido surfactante. Então, o período alveolar, que é o último período, ele vai da 32ª semana até os 8 anos de vida, ou até mesmo 10 anos, em que ocorre intensa vascularização das paredes dos alvéolos, né? Que é o que a gente chama de membrana alvéolo capilar. Então, quando vocês observam a figurinha, que vocês vão ver amanhã, né, da anatomia, o alvéolo vem aqui a arteríola, aí o alvéolo todo recoberto de capilar e sai, né, a vênula. Então, aquele recoberto de capilar é o que a gente chama de membrana alvéolo capilar. É lá onde vai acontecer as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue. Então, a conversão também vai acontecer o quê? Além dessa vascularização, a conversão dos alvéolos primitivos em maduros. 95% dos nossos alvéolos, quando a gente nasce, são imaturos. E aí, esse amadurecimento vai acontecer depois que nasce, né? Por isso que o bebezinho ele é tão sensível ainda ao processo respiratório. E há também a duplicação do número dos alvéolos pulmonares, né? 50% desse aumento acontece também depois do nascimento. Então, a gente nasce com mais ou menos ali 150 milhões de alvéolos e depois que nasce, eles vão se multiplicar, se transformando aí em 300 milhões. E como é que isso vai acontecer? Vai ser através da formação do que a gente chama de septos interalveolares. Então, cada septo, cada alvéolo vai começar a formação de um septo e ele vai se dividir em dois. Aproximadamente, né? Pode ser para mais, pode ser para menos. E aí a gente duplica a quantidade de alvéolos que a gente tem. Ah, isso é só por um processo de amadurecimento, desenvolvimento? Não, gente. Quando a gente nasce, o nosso pulmãozinho é desse tamanho, né? Ele precisa ir crescendo. Então, eu tenho que duplicar a quantidade de componentes. Então, no feto e no momento do nascimento, o pulmão tem um aspecto bem denso. Por quê? O que é que ele está fazendo dentro da barriga? Ele está respirando o líquido amniótico para manter a funcionalidade do sistema. Então, ele fica mais denso, né? E aí, o que é que acontece no momento do parto? Obviamente, um parto vaginal, né? Quando o bebê passa, espreme a caixa torácica e aí tira todo esse líquido de dentro dos alvéolos pulmonares, né? Além disso, né, da compressão pelo canal vaginal. Normalmente, quando o bebê nasce, vem o médico e faz a aspiração, né? Enfia aquele negócio que aspira o líquido. Vocês nunca viram aspirando, né? Vem, aí enfia um negócio lá dentro do pobre da criança que acabou de nascer, aí aspira o líquido, né? E também o próprio sistema linfático do bebê, ele começa a drenar esse líquido do sistema pulmonar. É por isso que quando a criança nasce, ela tem um barulhinho, que é o líquido que ainda permaneceu. É por isso também que se fala que o parto normal é melhor, né? Quando é possível, é a melhor via. Porque espreme tanto a caixa torácica que, de fato, expulsa o máximo possível esse líquido do bebê. Já na parto cesárea, não. Tira e só vai mesmo enfiar o negócio lá dentro para acabar com a pobre da criança e sugar o líquido, entendeu? É, de tanto líquido. Então, ao nascer, ele vai deixar de ser denso e ficar com um aspecto mais esponjoso, aerado, né? Por quê? Porque agora ele não está mais preenchido de líquido, ele está preenchido de ar. E o bebê começa a respirar a partir do momento que nasce, tá?
Então aqui é só as etapas, vocês vão já, viu, gente? Só pra gente não ficar com 2 minutos de aula no final, porque só falta um slide. Então a gente tem, né, aqui a formação do divertículo e tal. Aí a gente começa o período pseudoglandular de formação dos brônquios e bronquíolos terminais, né? Aí vem aqui o período canalicular, que começa a deixar esses brônquios e bronquíolos terminais mais finos, mais delgados. É justamente esse afinamento que permite que comece a se proliferar e formar os bronquíolos respiratórios, os ductos alveolares, os sacos e os alvéolos, tá? Vai iniciar a formação dos pneumócitos do tipo 2, que começam a formar ali um líquido, né, surfactante. Vem o período sacular, que de fato a gente vai ter mesmo aumento da quantidade de ductos, de sacos e de alvéolos. E vem o período alveolar, onde esses alvéolos deixam de ter uma membrana espessa e começam a ficar com uma membrana bem delgada e completamente recoberta, por quê? Por capilares sanguíneos, que é o que vai permitir essas trocas gasosas. Essa mudança de morfologia é que vai ter a proliferação de pneumócitos do tipo 1, que são as células que formam essa parede mais delgada. E aí, esses próprios pneumócitos do tipo 1 vão aumentar a secreção dos do tipo 2, que aumenta a secreção do líquido surfactante, deixando cada vez mais esse pulmão pronto para funcionar no meio externo. Essa parte dos alvéolos, ela está encostada na membrana do pulmão ou ela fica solta? Não, ela está encostada na pleura visceral, né? No fato, por quê? Porque o pulmão e os alvéolos é a mesma coisa, né? Os alvéolos é a estrutura microscópica dos pulmões e os pulmões eles estão colados na pleura visceral. Isso aí, é bem esse que é isso? Ok, cadê? Esse na parte vermelha. Parte vermelha é D, de 8 a 9,5, de 9,5 a 10. É o percentil. É porque a gente começa a calcular percentil quando já está, né, na parte mais de termo ou pré-termo. Mas aqui é estágio de desenvolvimento, tá? Que é considerado, quando a gente vai fazer, por exemplo, um ultrassom, que a gente está grávida, aí eles colocam lá no ultrassom, ó, para a idade gestacional, deveria estar no estágio de desenvolvimento entre 8 e 9,5. Se tiver abaixo, se tiver acima, aí é porque tem algum problema no desenvolvimento. A mesma coisa do percentil. Ó, tá com percentil 5, tá com percentil 30, tá dentro do normal. Se tiver abaixo, se tiver acima, tá fora do normal, entendeu? É cálculos que eles fazem por exemplo, aí tá medindo o sistema respiratório. Então se faz lá um exame ultrassom para ver como é que tá a formação do sistema respiratório. Ó, ainda tá muito pequeno, em proporção para o tamanho do tórax e tudo mais. Então se faz os cálculos e aí a gente obtém esses percentis. É a mesma coisa da região cefálica, que faz o percentil do perímetro cefálico. É uns cálculos que se faz quando faz o exame, entendeu? E agora, para finalizar a formação da pleura, enquanto está ocorrendo a ramificação lá do broto pulmonar para formar os brônquios, os ductos, os alvéolos, ou seja, os pulmões também, né? Essas ramificações do broto estão sendo envolvidas por 2 canais, chamados de pericárdio pleuroperitoneal ou membrana pleuroperitoneal. Cada ramificação em desenvolvimento é envolvida por um canal em separado, tá? Então, o canal pleuroperitoneal foi formado a partir do dobramento cefálico, que ocorreu lá na 4ª semana, que a gente viu, né? Que também induziu o prolongamento do septo transverso, que vai dar origem ao diafragma no final do desenvolvimento. Então, à medida que os brônquios vão se desenvolvendo, esse canal pleuroperitoneal vai envolvendo completamente cada ramificação. Portanto, vai envolver os brônquios primários, os secundários, os terciários, terminais, os ductos, os sacos, os alvéolos. Então, visualizem, quando a gente tem aquelas ramificações acontecendo para a formação dos brônquios e pulmões, em volta deles tem essa membrana pleuroperitoneal, tá? Então, ele vai crescendo, essa membrana também vai crescendo, ela também vai se estendendo, tá? Mas ela continua recobrindo toda essa estrutura do sistema respiratório. Então, o primórdio da cavidade pleural possui espaço bem maior entre a pleura visceral e a pleura parietal. À medida que o sistema respiratório vai se desenvolvendo, esse espaço, obviamente, vai diminuindo.
Porque os pulmões em formação vão empurrando a pleura visceral para mais próximo da parietal. Então, se a gente visse uma figura, a gente ia ver aqui, né, a ramificação dos brônquios, é a formação dos pulmõezinhos, e em volta deles tem um espaço, né, entre as pleuras. A pleura visceral é a que está ligada aos pulmões e a pleura parietal é a que fica ligada à caixa torácica. Entre elas tem um espaço interpleura. Quando está no início do desenvolvimento, esse espaço ele é desse tamanho. O pulmão ele vai crescendo, se desenvolvendo e vai o quê? Diminuindo esse espaço, entendeu? Então fica bem pequenininho o espaço, tá? É importante destacar que o canal pleural não provém do intestino primitivo ou do divertículo respiratório. Ele vai provir de estruturas externas. No caso da pleura parietal, vem da proliferação do mesoderma somático e a visceral deriva do mesoderma esplâncnico. Na figura anterior da aula passada, a gente viu lá naquele folheto, né, que tinha ectoderma, mesoderma, endoderma, que tinha no mesoderma lateral uma divisão em somático, que era o superior, e esplâncnico, que era o inferior, tá? Já estou terminando. Quando acontece o dobramento para formar o intestino, o esplâncnico, que é o inferior, ele envolve o intestino, então forma a pleura visceral, e o somático, que veio mais externamente, vai formar a pleura parietal, certo? Vai formar o canal em volta desses pulmões para formar a pleura. Então aqui, só para a gente concluir, então aqui, ó, processo de dobramento é esse aqui, ó, esse buraco, esse canal que é formado. Percebam que esse canal, ele vai formar tanto a pleura, como vai formar o peritônio, como vai formar o pericárdio, certo? Então, à medida que vai dobrando e as estruturas vão se fundindo, ó, aqui começa a ter a separação da pleura pleuroperitoneal, né, dessa membrana pleuroperitoneal. Ela vai envolvendo aqui, ó, as ramificações dos brônquios. Cada um vai ter o seu canal de envolvimento. Aí vai envolvendo, ó, e vai fechando. Então, no início tem um espaço de separação bem maior e à medida que esse pulmão vai se desenvolvendo, esse espaço interpleural ele vai diminuindo. Mas vocês conseguem visualizar que aqui, né, foi o mesoderma mais inferior, o esplâncnico, que fechou em cima, e como o de cima ele fecha por fora, ele vai formar a pleura parietal mais externamente, certo? Então, vocês conseguem visualizar a formação da pleura nesse sistema respiratório. Ok, gente? Pronto, minha gente. Vamos lá correndo. Peçam desculpa aí aos professores da...